Então, só para finalizar agora de verdade, estamos todos de braços abertos, aguardando ansiosamente, quem sabe, né, a sua volta, Vini. Obrigado, vai demorar um pouco, mas eu voltarei. Competir, agressividade, senão não chega, não dá, é clássico. Eles vão estar ao máximo. Nós também, comendo meio, comendo grama. Sí, yo lo dije desde el primer día que llegué aquí, el ambiente de aquí es de otro mundo y siempre que jugamos de local o que jugamos aquí en el Maracaná, parece que aunque seamos visita nosotros, esta va a ser siempre nuestra casa. Vamos atrás do nosso resultado. Nós temos agora, então, para dizer ao nosso torcedor que 2019 deu Atlético, 2020 deu Flamengo, 2021 deu Atlético, 2022 deu Flamengo. Agora nós estamos no ano de 2023. Ano ímpar. Então vamos pensar dessa forma. E eu tenho certeza que apertando um pouquinho dali, um esforço maior dali, só que o esforço tem que ser dos três. Do Flamengo, do São Paulo e do Marinho. Não tem esforço de dois. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Bom dia. Filipão tá apelando para numerologia pro Atlético Paranaense conseguir passar do Flamengo. Todo mundo sabe aí que o Flamengo pegou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e a gente vai decidir o segundo jogo fora de casa, tá? A decisão é lá na Arena da Baixada. Em relação ao plantão médico, né? O Gerson já treinou sem a Tipoia. Tem jogadores ali, ó, Gabigol, Everton Ribeiro e também o Léo Pereira que treinaram à parte. E a gente vai atualizar a situação deles para essa partida de amanhã contra o Racing. Falando sobre mercado da bola, a gente conseguiu renovar com o Matheus Cunha, para mim uma excelente notícia, até o ano de 2025. Falando sobre o Thiago Maia, né? Infelizmente ele acabou caindo num esquema aí, sofreu um golpe e um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. E falando sobre o técnico Sampaoli, é um tipo de técnico que eu gosto, é o eterno insatisfeito. Não adianta, o Flamengo pode golear, que ele continua cobrando o elenco. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flagelo TV. E somente se gostarem do vídeo, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E na nação rubro-negra foi divulgado que o Thiago Maia sofreu ali um golpe, né? Infelizmente, ele perdeu quase 5 milhões de reais porque foi comprar um carro, só que acabou sofrendo esse golpe, né? Caiu nesse esquema. O Thiago Maia, segundo a reportagem, deu o seu X6 BMW, deu também um Dodge e deu quase 2 milhões de reais para poder pegar esse carro que ele queria. Sendo que, no final das contas, a empresa fechou, o dono sumiu e ele acabou ficando nessa situação. Então ele entrou na justiça e vai tentar reaver, né, o dinheiro, reaver os seus bens, porque sofreu, sim, um grave golpe. Isso é bom para a gente ficar... Bom não, né? O lado bom disso, melhor dizendo, é para a gente ficar atento com certas situações, né? O que não falta hoje em dia é estelionatário querendo o nosso dinheiro do nosso trabalho tão suado, como é o trabalho também do Thiago Maia. Ele pode ganhar muito bem, mais do que a maioria da população brasileira? Pode e ganha, mas ele corre atrás. É o pagamento que ele acertou com o clube. Então não é porque ele ganha muito que ele pode ser lesado. Ninguém que trabalha pode ser lesado, pode ter os seus bens levados na mão grande em um golpe, em um esquema, porque isso é muito complicado para a vítima, deixa problemas psicológicos, a vítima sempre coloca a culpa nela mesma, sendo que é difícil, né? Porque esses criminosos, eles têm a mente ali cabulada para poder fazer certas atitudes erradas com as pessoas. Então, força aí, Thiago Maia, tomara que você consiga recuperar esse dinheiro, que a justiça consiga ali encontrar a pessoa que te lesou e que isso se resolva da maneira mais rápida possível. E você, já caiu em algum golpe da internet? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E falando sobre o plantão médico rubro-negro, o Globo Esporte atualizou a situação dos 4 jogadores que estão afastados, né, que é o Gerson, o Gabigol, o Léo Pereira e também o Everton Ribeiro. Sendo que o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Léo Pereira fizeram já um treinamento à parte junto com a fisioterapeuta. O Everton Ribeiro está com uma inflamação no joelho esquerdo e essa inflamação acabou subindo para a coxa. Acredito eu que ele seja o mais complicado para poder jogar na quinta-feira. Léo Pereira tem dores na coxa esquerda e o Gabigol sofreu ali uma lesão no quadríceps no final do jogo contra o Fluminense. E em relação ao Gerson, eles atualizam da seguinte maneira, ó. O Gerson que deixou o Maracanã após a goleada de 4-1 sobre o Vasco com o ombro imobilizado, ele já faz o tratamento nessa terça-feira, na data de ontem que ele fez, sem a tipoia. Então também há grandes chances da gente ver o Gerson jogar. Gerson que se lesionou de uma forma ali meio bizarra, né? Ele tentou dar um balãozinho no pec
E aí, quando ele foi escorar o Peck com a mão, ele acabou sofrendo essa lesão. O Peck não teve culpa nenhuma. Ele também, a princípio, nem imaginava que isso aconteceria, mas logo depois do lance, ele sentiu o ombro e aí aconteceu essa situação. Que ele tem uma luxação no ombro, ele tem. Só que o Flamengo pode meter ali um anti-inflamatório, pode fazer algum tratamento com ele para que ele fique apto para essa partida decisiva contra o Racing. Muitos torcedores do Flamengo falaram, poxa, o Flamengo poderia ter metido 10, 15, 8 no Vasco, sendo que o time vai jogar quinta-feira uma partida decisiva. Já estava com o jogo decidido no primeiro tempo, acabou tirando um pouco do pé. E aí, no segundo tempo, aconteceu que a gente não conseguiu marcar gol. Mas como a gente já tinha fechado o caixão no primeiro tempo, assim como o time de 81 fazia, né? O time do Zico metia 2-0 logo no começo do jogo. Depois, administrava a partida, sem problema nenhum, e a gente sempre conseguia as vitórias. Então é isso, galera. Os jogadores estão nessa situação médica, né, atualizado aí o plantão médico para vocês. A gente vai torcer para que eles estejam aptos na data de amanhã. Sempre o teste final que o São Paulo faz com os jogadores é no próprio dia do jogo, porque dia do jogo também é dia de treinamento. Agora eu queria falar com vocês sobre o técnico Jorge Sampaoli, o eterno insatisfeito. E isso é excelente. Ele não passa a mão na cabeça dos jogadores. O Flamengo joga, ganha o jogo, assim como foi com o Fluminense. Depois do jogo contra o Vasco, o Sampaoli continuou cobrando evolução do time rubro-negro. E tem que ser assim, para o jogador não ficar naquela zona de conforto. O eterno insatisfeito é aquele cara que sempre tenta levar o time para um patamar maior, assim como é o Sampaoli. Então eu gosto muito dessa atitude do Sampaoli. Flamengo vence, torcida exaltando o time, todo mundo vibrando, ele chega lá consciente e fala, temos que melhorar. Temos que melhorar. Ele sempre enxerga que tem coisas a evoluir. Existe um filósofo que nasceu há muito tempo atrás, que eu não lembro o nome dele, que ele falou, se a gente evoluir 1% a cada dia, a gente revoluciona qualquer tipo de trabalho que a gente tenha no nosso dia a dia. 1% por dia é um pouquinho de melhora, né? Fazer um pouquinho melhor hoje, fazer um pouquinho melhor amanhã do que foi ontem. E é esse o método de trabalho do Sampaoli. É muito bom. O Bruno Henrique falou que ele cobra muito nos treinos. É uma cobrança exaustiva. E hoje em dia a gente vê o resultado dentro de campo. Por isso que o Sampaoli reclamou do Vitor Pereira. Não porque o Vitor Pereira é mau técnico, né? E que o Mário Monteiro seja mau preparador. Só que o Sampaoli tem um nível de exigência na parte física gigantesco. E a gente sabe que aqui no Brasil é jogo segunda e quarta. Domingo e quarta. Domingo e quarta. E isso exige muito da parte física do Flamengo. Parte física essa que fez a gente arrebentar a boca do balão no ano de 2019, que a gente conseguia chegar no segundo tempo na ponta dos cascos e os adversários geralmente já estavam botando a língua para fora. Esse ano de 2023 aconteceu com a gente, né? Foi ao contrário. A gente que morria no segundo tempo. Só que hoje em dia, após mais de 40 dias de trabalho do Sampaoli, o time já está se adaptando, o corpo dos atletas já estão se adaptando ali aos treinamentos do técnico e a gente tem visto uma evolução na parte física e na parte tática também. Só que eu gosto muito desse tipo de técnico, um técnico insatisfeito que fica para lá e para cá, ele anda mais do que vários jogadores, né? Agora, no último jogo, ele começou a comer a corda ali do casaco do Flamengo. E é isso, irmão. A gente tem que ter um técnico meio maluco. Se não for meio maluco, não combina muito com o Flamengo, não. E esse técnico, o Sampa doido aí, ele é bem loucão, mas é um cara consciente, entende muito de futebol e exige muito, muito mesmo dos treinamentos. É o que eu falo pro meu filho. Meu filho tem 14 anos, eu falo com ele. Treino difícil, prova fácil. Quando ele estuda muito, a prova acaba se tornando fácil no dia seguinte no colégio. E a mesma coisa com o jogador de futebol. Quanto mais forte, quanto mais pegado forem os treinamentos, mais a torcida rubro-negra vai ficar feliz com o time dentro de campo nas partidas à vera. Porque o time já sabe a pegada dos treinos, chega no jogo, o ritmo do Flamengo consegue ser superior ao do adversário. E foi bom também que na última partida a gente conseguiu afiar ali a mira na hora de fazer os gols, né? Que a gente estava sofrendo com bobeiras na zaga e falta de mira, né, dos atacantes na hora de finalizar. E nesse último jogo a gente conseguiu finalizar muito bem e não sofremos na defesa, porque o pênalti que a gente sofreu foi aquele pênalti mandrake, né? Para mim não foi pênalti, para você foi pênalti? Em nação rubro-negra, o Flamengo conheceu ontem, terça-feira, o adversário da Copa do Brasil. É um velho conhecido nosso, né? Atlético Paranaense, a gente já está acostumado a jogar contra eles e dessa vez a gente caiu para decidir fora de casa, lá na Arena da Baixada. Todo mundo sabe que não vai ser uma partida difícil, vão ser 2 jogos ali dificílimos. Furacão já vem aí há muito tempo crescendo muito no futebol brasileiro, com uma organização da sua administração parecida com a organização que o Flamengo tem. Só que eles têm uma torcida menor,
mas conseguem, com orçamento, conseguir montar um time competitivo e ganhar algumas competições, assim como o Flamengo faz, só que o orçamento do Flamengo é muito maior. Essas partidas devem ser jogadas no dia 5 ou 6 e 12 ou 13, tá? Só que a Conmebol, como tem competições também nessa data, a CBF vai aguardar ali a Conmebol se posicionar para poder realmente marcar com exatidão essas partidas. Na chave do Flamengo, tem também o Grêmio e o Bahia. Caso o Flamengo consiga passar na semifinal, ou a gente enfrenta o Grêmio ou enfrenta o Bahia. Do outro lado, o Corinthians pegou o América Mineiro e o Palmeiras pegou o São Paulo, com o Palmeiras decidindo em casa. Então, provavelmente, a gente tem aí uma quarta de final bem complicada, tá? A gente espera que o Flamengo consiga fazer um bom resultado no estádio do Maracanã, mas é bem curioso essa situação, né? A gente enfrenta sempre em partidas decisivas o Atlético Paranaense. 2019, conforme vocês viram o Filipão falar no começo do vídeo, deu Atlético Paranaense. 2020 deu Flamengo, 2021 deu Atlético Paranaense, 2022 deu Flamengo, e o Filipão se apegou à numerologia para tentar ali vislumbrar uma classificação para o Atlético Paranaense. Mas a verdade é a seguinte: futebol se decide dentro de campo, e a gente vai ter mais ou menos um mês para poder se preparar para esse confronto. Copa do Brasil, que é o campeonato organizado pela CBF, que mais paga, são 500 milhões de reais distribuídos nessa competição em 2023. Então, essa farpelinha a gente também quer botar no bolso. Boa sorte ao time do Flamengo. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de mais uma vez pegarem o Atlético Paranaense? Coloca aqui embaixo do vídeo a sua opinião. E nação, que notícia boa que a gente recebeu na data de ontem sobre a renovação de contrato do nosso grande goleiro Matheus Cunha, um achado no time do Flamengo. E isso porque o Flamengo tinha contratado ali o goleiro Santos, né? Contratou Agostinho Rossi e tinha o Hugo Souza. E o Matheus Cunha era o terceiro goleiro, sendo que ele foi galgando ali uma melhor posição em relação à sua atuação embaixo das traves, e hoje em dia ele é titular absoluto do Sampaoli. Sampaoli que gosta assim do jogador que joga com os pés, e surpreendentemente o salário que ele recebia no time do Flamengo era um dos mais baixos. Ele recebia mais ou menos 14 mil reais por mês. Tudo bem, é um salário que, para a maioria da população brasileira, é um salário altíssimo. Mas para jogador de futebol, ainda mais no time do Flamengo, era um valor muito baixo. E ele queria uma valorização salarial. E o Flamengo deu essa valorização salarial para o jogador Matheus Cunha, e ele renovou o contrato até o ano de 2025. Ainda não foi divulgado o valor da multa dele, mas a verdade é a seguinte: ele trouxe muita segurança para debaixo das traves rubro-negras. Tem alguns detalhes, lógico, que ele tem que acertar, é um goleiro muito novo. Que um exemplo que eu dou é aquelas espalmadas que ele dá para o meio da área. Ele poderia resolver isso de outra maneira, jogando para escanteio, mas isso é um pequeno detalhe diante de tão boas atuações, de tanta segurança que ele está passando para o gol rubro-negro. E aí fica aquela dúvida, né? Agostinho Rossi chegou da Alnácia, o goleiro da base conseguiu tomar o lugar dele de titular. Ele está chegando no time do Flamengo e acredito eu que mais uma vez ele vai ver um goleiro novo, ser o titular rubro-negro e ele ficar no banco para um jogador ali que veio da base há pouco tempo. Mas são coisas que acontecem no futebol. Vai ser muito boa essa disputa. Teremos 3 grandes goleiros: o Santos, o Matheus Cunha e também o Agostinho Rossi disputando posição. Só quem tem a ganhar com isso é a nação rubro-negra, é o técnico rubro-negro, que vai ter sempre uma alta disputa no gol do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Tenham uma quarta-feira abençoada. Até a próxima e fui!